Oi pessoal, espero que todos estejam bem. Temos uma nova videoaula de português e a gente dá sequência nessa videoaula ao nosso estudo do período composto. Já vimos período composto por coordenação e nesse momento a gente vai falar sobre o período composto por subordinação. Então vamos lá. O período composto por subordinação é aquele cujas orações dependem sintaticamente uma da outra para que façam sentido. É o contrário do que acontece com o período composto por coordenação, que é aquele que a gente já estudou, em que as orações elas independem em termos sintáticos. Elas dependem em subordinação, que é esse que a gente vai ver hoje. Elas podem depender no sentido, mas sintaticamente são independentes. Eu falei sobre isso. Quando eu falo de independente sintaticamente ou dependente, é aquela relação de sujeito e predicado. Para uma oração ser independente sintaticamente, ela precisa ter os seus termos, precisa ter ali o sujeito e predicado. Se faltar alguma parte de alguém, ela vai depender sintaticamente e aí a gente vai estar diante de um período composto por subordinação. Então vamos lá. No período composto por coordenação, as orações se ligam pelo sentido, mas não existe dependência sintática entre elas. As ações do período composto por coordenação, as orações, são chamadas de orações coordenadas. Vimos que são dois tipos, a coordenada assindética e as coordenadas sindéticas. Okay? A partir daí, a gente já fala do período composto por subordinação, que tem a oração principal e a oração subordinada. A oração subordinada tem uma função sintática em relação à oração principal, Por esse motivo ela é chamada de subordinada. Tem uma função sintática, ok, justamente combinando e confirmando o que a gente vem pensando, porque período composto por subordinação, as orações dependem sintaticamente. Então, a subordinada vai ter uma função sintática em relação à principal. Então, primeiro ponto aí já para a gente começar a analisar, guardar num lugarzinho especial. Lá no período composto por coordenação, nós tínhamos dois tipos de oração. Coordenada assindética, que não se subdividia, e coordenadas sindéticas, que são 5 tipos. Aditiva, adversativa, conclusiva, alternativa e explicativa, que a gente ainda vai ver mais à frente. Mas, no período composto por subordinação, os nomes já mudaram. Nós temos oração principal e oração subordinada. Lembrando que a subordinada tem uma função sintática em relação à principal. Mas vamos ver com exemplo. Quis que as encomendas fossem entregues pessoalmente. Temos um verbo, que é o quis, depois temos uma locução verbal, fossem entregues. Dividimos, para que cada oração tenha seu verbo ou sua locução verbal, porque se não tiver um verbo ou uma locução verbal, sequer é a oração. O quis é a oração principal. E a outra parte, que as encomendas fossem entregues, é a oração subordinada. E como que a gente vai entender essa questão de termo sintático? Que função sintática, essa oração subordinada, ela representa em relação à principal? Quando eu digo quis, está faltando o quê? O que esse sujeito quis, não é isso? Então, que as encomendas fossem entregues pessoalmente é o objeto direto dessa oração principal. Porque se eu digo quis, você normalmente vai me perguntar, ok, mas quis o quê? Está faltando o complemento desse verbo. E o complemento desse verbo é o objeto direto,
que as encomendas fossem entregues pessoalmente. É uma oração inteira fazendo o papel de objeto direto, ou seja, exercendo essa função sintática, ok? Aí eu falei de objeto direto e nós vamos ter várias outras funções sintáticas que a subordinada ela vai exercer em relação à principal. E aí é um momento que os alunos costumam ter algumas dificuldades. Por quê? Porque não sabem reconhecer qual a função sintática? Não. Porque não lembra de vários assuntos que a gente já falou. Falei de objeto direto, vocês devem lembrar de objeto indireto. E aí a gente pensa em sujeito, em predicativo, em complemento nominal, em aposto, assuntos que nós vimos, fizemos atividade. Quem não vem aí sendo meu aluno desde o 6º ano, que estudou em outro colégio, com outra professora, eu tenho a mesma certeza que viu todos esses assuntos. Ah, mas eu não preciso disso não vou me ater a isso não, isso é um detalhe, esse assunto, não. Agora é a hora de estar com esses assuntos aí bem fresquinhos, porque eles vão aparecer. Nesse exemplo já apareceu o quê? Objeto direto. Quando eu digo quis, está faltando o complemento desse verbo e um dos tipos de complemento é o objeto direto, que aí no caso é uma oração inteira. Ok? Estejam atentos a isso, que a gente vai remeter a vários assuntos que nós já vimos anteriormente. Classificação das orações subordinadas. Quais os tipos, como elas são divididas? Nós vimos nas coordenadas que tem 2 tipos, coordenada assindética e coordenada sindética, que se subdivide. As subordinadas, elas também se subdividem. A principal, assim como a sindética do período composto por coordenação, ela não se subdivide. A sindética, pronto, acabou a brincadeira. Principal, ponto, acabou a brincadeira. Agora, sindética se subdivide, subordinada subdivide. 3 tipos de subordinada: substantivas, adjetivas e adverbiais. As substantivas exercem função de substantivo, adjetivas de adjetivo, adverbiais de advérbio. Lá nas coordenadas, quando você classificar as sindéticas, acabou a brincadeira. Por aqui, pelo período composto por subordinação, não. A subordinada tem essa primeira divisão e vai ter uma outra. Por exemplo, as substantivas, elas vão se dividir, as adjetivas vão se dividir e as adverbiais também. Não vou nem falar em quantas agora nesse momento para já não deixar vocês aí agitados, né? Nós até já falamos aí quando começamos que eu fiz um gráfico explicando, acho que foi pelo Zoom que eu fiz, né? Montei todas elas, dei os nomes, mas não vou repetir agora nesse momento, né? Nesse momento é dedicado a gente entender que as subordinadas, diferente da principal, elas se dividem, substantivas, adjetivas e adverbiais, de acordo com a função aí que exercem. Temos ainda o período misto. Vimos período composto por coordenação, período composto por subordinação, mas há períodos em que a oração coordenada e a oração subordinada estão presentes. E aí? Vai ser o período misto, em que elas estão misturadas. Coloquei um exemplo. Enquanto ela falar, ficarei em silêncio e prestarei atenção nas suas palavras. Temos o verbo falar, temos o verbo ficarei e o prestarei. Então, temos 3 orações. Dividir de forma que cada oração ficasse com seu verbo. Enquanto falar, é oração subordinada adverbial. Ficarei em silêncio, ela é principal em relação a essa oração subordinada adverbial, que é a primeira do período, e ela é coordenada assindética em relação à terceira oração, que aí prestarei atenção nas suas palavras. E prestarei atenção nas suas palavras é coordenada sindética. Meu Deus!
que será isso. Tenho certeza que teve muita gente que pensou assim agora nesse momento. Demanda atenção. Mas vamos lá, vou explicar novamente. Temos 3 orações e estamos diante de um período misto. Ou seja, temos orações coordenadas e subordinadas misturadas. Se tem uma subordinada, como aí, ó, enquanto ela falar, eu disse que a subordinada é adverbial. Tem a principal, que é ficarei em silêncio. Só que essa principal, ficarei em silêncio, ela é principal se você olhar para ela comparando com a primeira. Tudo bem. Mas e se você olhar para ela comparando com a terceira? Ela é coordenada assindética. Então, essa aí do meio, ela exerceu 2 funções. Ela tem uma função em relação à primeira e outra função em relação à terceira. Se você olhar para ela em função da primeira, ficarei em silêncio, ainda vai estar faltando uma função sintática, que está lá enquanto ela falar, que é uma circunstância de tempo. Agora, se você olhar para ela em relação à terceira, ela tem os termos essenciais, não perde função sintática porque ela é coordenada. Ok? Assim como prestarei atenção nas suas palavras. Também tem sujeito e predicado, tem seus termos sintáticos, não depende sintaticamente, então ela é coordenada sindética. É claro que a gente vai treinar, isso vai, né? O hábito vai fazendo ficar um pouco mais simples de entender. Eu ainda coloquei outro exemplo, né, de período misto. O atleta entrou e pediu que todos saíssem. Temos entrou, pediu e saíssem de verbos. Então, temos 3 orações. O atleta entrou, oração coordenada sindética. Em relação aí a essa segunda, né? Essa segunda é a oração coordenada sindética em relação à primeira. Agora, se você olhar para e pediu, em relação à terceira, você vai me perguntar assim, ok, pediu o quê? Então, ela não tem todos os seus termos sintáticos. Ela tem o sujeito, que é escondidinho, não é? Ele pediu. Então, o sujeito desinicial tem sujeito e tem uma parte do predicado, que é o pediu. Mas e o complemento? É um verbo que pede complemento. O complemento está lá na terceira oração. Que todos saíssem, que é subordinada substantiva. Ok? Então, para a gente encerrar, eu fiz aí organizei as orações dos períodos. Período composto por coordenação, o período composto pode ser por coordenação ou por subordinação. Se ele for por coordenação, tipos de oração. Oração coordenada assindética e orações coordenadas sindéticas. No plural, por quê? Porque são 5 tipos. Já o período composto por subordinação. Tem a oração principal, não tem divisão. Mas as subordinadas se dividem em substantivas, adverbiais e adjetivas. E aí? Aí eu já deixei para o finalzinho para dar essa notícia. Substantivas são 6 tipos. Adverbiais, 9 tipos. E adjetivas, 2 tipos. Temos ainda período misto, que é o período que mistura, né? Tanto ações coordenadas quanto ações subordinadas. Vou sair correndo agora, mas antes vou deixar vocês com o coração mais calmo. Nós veremos nessa ordem mesmo, tá? Lá pra frente. As subordinadas a gente vê só no 9º ano, as coordenadas a gente ainda vê no 8º ano. As subordinadas a gente vê só no 9º ano, não precisem ficar desesperados, isso é para acalmar o coração depois desses números. Veremos nessa ordem mesmo, substantiva com os seus 6, adverbiais com os 9 e adjetivas com 2 tipos. Então, a gente começa, né, aí médio, vai lá numa quantidade maior e termina super bem, analisando apenas 2 tipos de orações. Eu posso adiantar, já falei isso lá no nosso encontro pelo Zoom, que todos sobrevivem, ok? 9º ano está aí, já terminou. Os alunos do 9º ano já terminaram, já deram conta de todas essas orações nesse momento do ano letivo, né?
que a gente está aí ainda em agosto e eles já deram conta dessas orações todas. Então, todos sobrevivem. Uns passam com mais facilidade, outros com menos facilidade por esse estudo das orações do período composto. Quem tem alguma dificuldade em alguma função sintática já pode ir dando uma pesquisada, uma relembrada. Como eu falei ali do objeto direto, são questões que precisam estar bem fresquinhas aí na memória, que ajudam bastante a classificar as orações. Tchau, pessoal. Até a próxima.